Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 10 motivos que nos asseguram a nossa salvação. Existem muitas dúvidas que são relacionadas à salvação e muitas vezes essas dúvidas dizem respeito à segurança da nossa salvação. E é por isso que nós vamos falar a respeito de alguns versos nas escrituras que provam que uma vez que nós somos salvos, o Senhor Jesus Cristo ele nos assegura essa salvação. E o primeiro motivo que nós vamos falar hoje é que nós somos selados com o Espírito Santo. O texto de Efésios capítulo 4, versículo 30 nos diz o seguinte: "E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção." Quando nós voltamos um pouco na história, e principalmente nos tempos do Novo Testamento, nós percebemos que as cartas elas eram seladas pelo rei, pelos governadores, e somente aquela pessoa que estava endereçada à carta é que era responsável por remover o selo, por abrir o selo. E uma vez que o Espírito Santo ele é o nosso selo, nós estamos selados com o Espírito Santo, é como se estivéssemos então endereçados a alguém e somente a pessoa responsável é aquela que pode remover o selo. E o texto nos diz que nós fomos selados para o dia da redenção. E o Espírito Santo, então, é o nosso selo, nós estamos selados para o dia da redenção, então isso é uma das seguranças que nós temos com respeito à nossa salvação. Em segundo lugar, o que nós podemos ver é que aquele que é salvo, ele tem o penhor do Espírito. O texto de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22 nos diz: "Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração." Observe que esse texto, além de falar a respeito do selo, ele fala também a respeito do penhor do Espírito Santo. Quando você contrai uma dívida ou um empréstimo ou algo do tipo, existe a necessidade de que você deixe algum bem como sendo o penhor daquilo. E o penhor é a garantia que você pagará todo o preço. E uma vez que o Espírito Santo, ele também, além de ser o nosso selo, ele é o nosso penhor, nós podemos ter a garantia de que uma vez que nós somos salvos, nós continuamos e permanecemos na salvação. O terceiro motivo é que a salvação ela se fundamenta na promessa e no juramento de Deus. O texto diz o seguinte: "Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque." Quando nós falamos tanto a respeito da promessa quanto do juramento de Deus, nós podemos ver até o texto que diz que Deus, o que não pode mentir, nós podemos entender que nós temos a segurança da nossa salvação, uma vez que a salvação ela está fundamentada não na obra humana, a salvação ela não está fundamentada naquilo que o homem pode produzir ou que ele pode apresentar diante de Deus, mas a salvação ela está fundamentada na promessa do próprio Deus e no juramento que Deus fez para aqueles que são salvos. O terceiro motivo pelo qual um crente não pode perder a salvação e que ele tem a segurança, a garantia da sua salvação, é que ele passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida." Observe que Jesus não deixa nenhuma dúvida com respeito à salvação. Uma vez que ele diz que aquele que crê, ele tem a vida eterna, ele não entra em juízo, mas ele passou da morte para a vida. E esse fato de que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo passou já da morte para a vida, nos assegura que uma vez que nós somos salvos, nós jamais podemos perder a nossa salvação. Em quinto lugar, a Bíblia nos diz também que aquele que é salvo, ele já possui a vida eterna. O texto de João capítulo 6, versículo 47 nos diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna." Observe, novamente Jesus falando a respeito da fé. Aquele que crê, ele tem a vida eterna. Jesus não coloca nenhuma dúvida, Jesus não coloca nenhuma suposição, nada entre a fé e a salvação. Aquele que tem fé, ele tem a vida eterna. Em sexto lugar, aquele que é salvo, ele foi regenerado para uma viva esperança.
Olha o que o texto de 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4 nos diz. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Esse é um dos textos que, enquanto eu estava estudando para falar a respeito desse assunto, eu praticamente grifei todo o texto, porque o texto é muito claro em falar a respeito dessa esperança que nós temos, da nossa garantia, da nossa segurança da salvação. Olha o que o versículo diz, que segundo a sua misericórdia, ele nos regenerou, ele nos fez nascer novamente para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Nós falamos a respeito da ressurreição de Jesus no domingo da Páscoa, e quando nós olhamos para a ressurreição de Jesus, nós sabemos pelas Escrituras que é ela que nos garante, ela que nos assegura de que o sacrifício de Jesus foi aceito. E uma vez que o sacrifício de Jesus foi aceito, aquele que tem fé, ele é regenerado por Deus. O texto ainda diz que é para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, que já está reservada nos céus para os que são guardados pelo poder de Deus. Esse é mais um dos motivos pelos quais aquele que é salvo, ele tem segurança da sua salvação, porque Deus o regenerou, Deus é quem o guarda, a ressurreição de Jesus é aquilo que garante, é aquilo que prepara a sua salvação, e existe uma herança que é reservada para aqueles que são guardados pelo poder de Deus. Em sétimo lugar, aquele que é salvo, ele jamais será lançado fora. Jesus diz em João capítulo 6, versículo 37 ao versículo 40, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Perceba, isso são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Aquele que o Pai dá e vai até o Senhor Jesus, ele de modo nenhum lançará fora. E a garantia que ele dá, como ele mesmo afirma, uma das garantias, olha o que ele diz, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está mostrando que ele veio não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Pai, e que a vontade do Pai é que todos aqueles a qual o Pai concedeu a Jesus, Jesus jamais lançará fora. Pelo contrário, como ele fala, ele ressuscitará no último dia. E olha o que ele diz no fim do versículo. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Novamente, Jesus está dando uma garantia de que uma vez que nós somos salvos, ele mesmo assegura a nossa salvação, e nós não podemos perder a nossa salvação. O oitavo motivo é que aquele que é salvo, não existe condenação para ele. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Uma coisa que é importante destacarmos e que foi destacada no versículo, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E é necessário algo para que você esteja em Cristo. E isso que a Bíblia afirma é a própria fé. Se você não crê no Senhor Jesus Cristo, você não pode ter a vida eterna. Se você não crê no Senhor Jesus Cristo, você não estará nele e por isso você entrará em condenação. Mas uma vez que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, uma vez que nós estamos fundamentados em Cristo, a Bíblia nos assegura que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O nono motivo pelo qual nós não podemos perder a nossa salvação, que as Escrituras nos ensinam, é que aquele que é salvo, ele é nascido de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 1 diz, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Observe as partes do verso que foram destacadas. Aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. O texto, novamente, não coloca nenhuma dúvida com respeito a isso. E é impossível que alguém que uma vez foi nascido, uma vez foi gerado pelo Espírito Santo, deixe de ser filho. O texto, as Escrituras são muito claras. Se você voltar em todos os textos que nós já falamos, você vai perceber essa mesma realidade de que aquele que crê
em Jesus Cristo, ele é nascido de Deus, ele se torna filho de Deus. E o último motivo pelo qual, uma vez que nós somos salvos, Jesus, ele nos assegura, ele nos garante a nossa salvação, é que aquele que é salvo, ele é propriedade do Senhor Jesus Cristo. Observe, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e versículo 20 diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Observe, não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Jesus derramou e pagou um alto preço para a nossa salvação. Ele se entregou e se sacrificou, entregando-se a si mesmo, derramando o seu precioso sangue para pagar o preço do nosso pecado, para nos resgatar do pecado, para nos comprar. E uma vez que nós somos propriedades do Senhor Jesus Cristo, isso sem dúvida é um dos grandes motivos que asseguram e que nós podemos ter paz em nosso coração, de que nós temos a certeza de que o Senhor Jesus Cristo, ele garante a nossa salvação. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, deixe um comentário falando a respeito de temas que você deseja que nós abordemos nesses vídeos, e o meu desejo é que Deus continue nos abençoando.